oi, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui, né, conversar, contar algumas coisas, falar sobre educação, né, sobre a vida. E eu tenho algo assim para compartilhar com vocês que eu carrego desde quando eu nasci, que é o pânico, né, o medo, o trauma de tirar sangue. É isso mesmo, gente. Desde pequena, né, eu carrego isso. Então, não é só o pânico, o medo, o trauma de tirar sangue. Eu tenho isso também com dirigir carro, com habilitação de carro que eu nem tenho, porque eu não consigo sentar no banco do motorista. Então, eu vou compartilhar isso com vocês, né? Porque desde bebê eu tenho isso. Aí, mas como que você sabe que é desde bebê? Porque todas as vezes que eu fui tirar sangue, né, que eu ia tirar sangue, assim, pra ir já é difícil. Só de imaginar que eu tenho que tirar sangue, eu já fico muito nervosa, preocupada. Antes eu não ia, eu ficava fugindo, né? Aí depois de um certo tempo, eu comecei a fazer terapia, eu faço terapia, né, até hoje, e aí aos poucos eu consegui ir. Só que na hora de tirar o sangue, eu ficava tão nervosa que o sangue não saía, eu ficava suando muito frio, sabe? Dava tremedeira, choro. E isso foi indo, né? Porque de ano em ano eu faço exame de sangue. E o que eu tenho pra dizer? Que eu não entendia, né? Eu não sabia o porquê que isso acontecia comigo. Até que teve um dia, né, que a minha mãe, ela contou pra mim, filha, a única coisa que aconteceu, né, em relação a você, de tirar sangue, dessas coisas assim de trauma, é que quando você tinha 6 meses, você era bebezinha, com 6 meses, só que você era muito pálida, branca, amarela, igual eu sou, tá vendo? Muito branca, pálida, amarela. E aí, a gente foi levar você, né, no pediatra. E como você só tinha 6 meses, o pediatra disse que teria que fazer um exame de sangue em você. Só que o seu pai, ele fez um escândalo na sala. Ele falou: o quê? Tirar sangue da minha filha? Ela é só um bebezinho, ela tem 6 meses. Não, ninguém vai furar ela, não. Não. E disse que não deixou ninguém me furar, tirar o sangue de mim. E obviamente eu ouvi isso, né? Eu absorvi isso pra minha vida e passou que nunca ninguém tirou sangue de mim até os 13 anos. Porque aí com 13 anos eu comecei a ter dor de cabeça, ficar tonta. Bem quando a gente vira mulher, né? Assim, com a menstruação eu tive vários sintomas de inchaço, dor de cabeça, dor, né? Muita cólica. E aí fui fazer os exames de sangue, até pra ver se tinha anemia ou não nessa época com 13 anos. E aí eu já comecei a passar muito mal, assim. Eu lembro que a minha mãe tava comigo, né? E eu tive que deitar, e aí foi uma situação, assim, é muito complicada, é muito, assim, constrangedor, porque eu não desejo isso pra ninguém. E aí, depois dos 13 anos, eu só fui tirar sangue, acho que com 20, 23, 24 anos. Aí foi bem mais velha, né, que aí eu passei a fazer todo ano. E aí eu fui aprendendo algumas coisas, que assim, no braço eu não consigo tirar, eu não consigo abrir meu braço de jeito nenhum. Só que já na mão, nas veias da mão, eu já consigo deixar. Tipo assim, no braço eu não consigo, na mão eu já consigo deixar tirar sangue daqui. E aí, o que que acontece? Eu começo a ficar muito nervosa, suar frio e começo a tremer. Aí eu tenho que deitar numa maca, sabe? Eu sei que tudo isso é psicológico, mas é muito difícil, né? Você se livrar disso. E aí, o que que eu tenho pra compartilhar com vocês? Que ao longo desse tempo todo, né? De todas as vezes que eu vou tirar sangue, teve 2 pessoas, assim, na vida que me ajudaram muito com isso, né? A colocar, vamos supor, uma injeção mais fininha, a conversar comigo, né? A tentar me deixar um pouco mais calma, que foi a Silvinha, né? Da época do plano da Unimed. Ela me acolhia muito bem, me ajudava, né? Com tudo isso, então tirar sangue era mais fácil, né, com ela. E agora, graças a Deus, pelo SUS, que é o postinho que tem aqui perto de casa, né, pelo SUS, e a Denise, ela me acolheu ontem, inclusive eu fui tirar sangue ontem. E aí por isso que eu tô falando, né, pra vocês. Eu avisei, né, que eu tenho esse pânico, esse medo, esse nervoso, e ela me acolheu bem, me levou lá na maca, conseguiu tirar o sangue, colher o sangue aqui da minha mão, sem machucar, sem nada. Ela foi incrível. E ela falava, né, respira, vai ficar tudo bem, né, já tá acabando, deu tudo certo. Mas aí eu fui me segurando, sabe? Eu fui me segurando, só que aí parece, gente, que eu não vou aguentar, parece que tá demorando, sabe? E aquilo, eu chego a desmaiar, aí depois eu volto, assim, muito assustada. É uma crise, assim. Aí no final, né, eu tomei água, ela me abraçou, me acalmou, e ela disse que é uma crise de ansiedade. E que eu tive, assim, né? Então é essa crise de ansiedade, é pânico, é tudo, parece que é tudo mesmo. E eu preciso trabalhar isso em mim. Então, assim, eu continuo, né, com a terapia para trabalhar isso, para vencer, né, esse medo, esse pânico de tirar sangue, porque realmente assim não é fácil. E aí esse mesmo pânico que eu tenho para dirigir carro, só que de carro eu não consegui ainda nem sentar no banco do motorista. Então é algo também que eu preciso começar, né, a sentar no banco do motorista, a pensar, né, em tentar tirar a habilitação. Mas o que eu quero dizer com tudo isso para vocês é que qualquer dificuldade, né, que a gente tenha, qualquer medo, qualquer crise, qualquer pânico, as pessoas que estão em nossa volta, né, elas precisam saber. E como é bom ter essas pessoas que fazem dessa situação tão ruim ficar melhor, sabe? Ficar mais leve, ficar algo que você se sentiu bem, foi acolhido. Então, assim, eu quero muito agradecer a essas pessoas que cuidam, né, do outro ser humano,
com muito amor, com muito carinho, com muita sensibilidade, né? Paciência, porque realmente não é fácil. Eu atrasei lá todo mundo, né, que estava esperando, no caso, e eu sei que eu preciso, né, melhorar e trabalhar isso em mim, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês, que não, assim, não é fácil tirar sangue, né, de mim. E como pode, né, um pai, né, a voz do pai influenciar tanto assim um bebê, para vocês verem como isso é real. Então, tudo que vocês forem falar, né, pro bebê, pra criança, eles vão sentir, vão ouvir e vão carregar isso ao longo da vida. Então, sempre pense, né, em deixar palavras boas, positivas, pro seu bebê, né, pra criança, porque isso vai construir o que ela é ao longo, né, da vida. Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber, né, essa curiosidade sobre mim. E quem sabe, né? Quem sabe não, eu ainda vou voltar aqui e vou falar que eu consegui me livrar, né, desse pânico, desse medo, desse trauma, né, de tirar sangue, e ainda vou falar que eu tô dirigindo um carro lindo, maravilhoso, de preferência aqueles altos assim, sabe, vermelho. Que eu vou vir aqui e vou contar pra vocês que isso vai acontecer, tá bom? E é isso. Um beijo pra